quero ler, então, 1 Samuel 17, verso 34. 1 Samuel 17, 34. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes, livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Vou pedir a você para não fechar a sua Bíblia. Eu quero falar nessa noite sobre a jornada da masculinidade. Muito tem se pregado para a mulher nos últimos tempos. A gente vê isso com os olhos, é palpável. Onde eu vou, ontem eu cheguei de São Paulo. Eu preguei numa igreja em São Paulo sexta-noite, acho que 2/3 ou mais eram mulheres. As mulheres respondem ao evangelho muito mais facilmente que os homens. Tanto é que muita mulher me manda pergunta assim: Lucinho, por que Jesus era meio machista? Ele não tinha apóstolo, ele não chamou mulher nenhuma. É porque as mulheres não precisou chamar, elas vieram sozinhas. As mulheres já vieram, e não era 12 não, tinha muita mulher no ministério de Jesus. Os homens, se não fosse chamar, estavam lá esperando até hoje. Mas nessa noite, eu quero falar uma mensagem sobre homens. Mas não é só para homens, é para homens e para mulheres. Porque o que eu vou pregar aqui hoje é algo que, se muitos de nós tivéssemos ouvido isso tempos atrás, a jornada da masculinidade. Eu quero falar sobre as etapas da vida de um homem. Por que eu vou falar disso? Porque o que nós mais precisamos no mundo hoje não é de mulheres, é de homens. Sim ou não, gente? Homem de verdade. Faço uma separação aqui entre sexo masculino e homem. Sexo masculino tem demais, homem não tem. Homem está em falta. Nós precisamos de homem. O que é um homem? O homem é algo que Deus criou à sua imagem e à sua semelhança, e Deus queria que o homem refletisse a sua glória. O homem foi criado por Deus primeiro. A mulher foi criada do homem. Inclusive, o homem que deu o nome para a mulher. Adão disse: ela será chamada mulher, porque saiu da minha costela. Deus fez o homem, e Deus queria que o homem dominasse. Deus queria que o homem cuidasse. Deus queria que o homem refletisse a glória dele. E principalmente, Deus queria que o homem tivesse relacionamento com Deus. Fala comigo: eu nasci para ter relacionamento com Deus. Esse é o motivo de você estar vivo. Deus estava de boas na eternidade? Estava. Ele precisava de alguma coisa? Não, ele é Deus, ele é completo em si mesmo. Deus não precisa de um microfone, de um teclado, de um TikTok. Deus está bem. Fala comigo: Deus está bem. Deus está bem, mas ele disse: eu quero filhos, e eu não quero 5 não, eu quero milhões, bilhões. Tem algum filho dele, filha dele aqui? E Deus então começou esse processo criando o homem. E Deus chama o homem e fala para o homem: homem, vou te dar uma ordem. Tem milhares de árvores aqui nesse jardim, você vai cuidar de todas. Mas tem 2 árvores que eu não quero que você encoste a mão. Não quero que você olhe, nem encosta, nem cheira, nem chega perto da árvore da vida, nem da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia nos diz que o tempo se passou, não se sabe quanto tempo. A serpente, o diabo em forma de serpente, começou um diálogo com a mulher. E o texto diz que Adão estava na cena. Meu Deus do céu, se eu estou vendo um bandido conversar com a minha mulher, e eu não faço nada, eu sou qualquer coisa, menos um homem. E os dois discutindo, porque a mulher entra na conversa. Mulher, gente, está na cozinha, cozinhando aqui assim, ó. Ela sabe o que o outro está falando no celular lá longe, ela sabe com quem que o outro está jogando lá, ela sabe. O homem, ele faz uma coisa e ele não sabe o que essa uma coisa é.
Pessoa, outro dia eu estava assinando um livro, a pessoa falou comigo, e pastor Lucinho, eu falei, eu estou assinando um livro, eu não consigo processar. Ou você conversa comigo, ou eu escrevo no seu livro. É um cérebro limitado. Os homens podem dizer amém? A gente só consegue ver um jogo. Você está vendo a partida de futebol, não fala de outra coisa, eu preciso de ver o jogo. Homem é assim, mulher já é multitarefa. E chega a serpente, começa o diálogo, e o homem ficou assistindo. Bola lá, bola cá, a Eva fala, a serpente fala, Eva fala, a serpente fala. No final a Eva pega o fruto, come e dá para o idiota. E naquele dia o homem começou a deixar de ser homem. E o homem hoje, ele sofre. Por quê? Porque ele foi criado para ser parecido com o maior homem que existe, que é o próprio Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança dele. Mas o diabo quer que você, homem, vire um rascunho, um homem pelos meios, um homem inacabado. Então eu quero falar das etapas, das jornadas, da hombridade, da masculinidade. E tudo começa com a seguinte fase, se puder colocar aí pra gente. Começa com a fase do filho amado. Diga comigo, filho amado. Primeira fase da jornada da masculinidade é o filho amado. O que significa isso? O filho, o menino, precisa ter a certeza de que ele é desejado e querido. Sem isso, sem essa base, o menino não cresce bem. A menina também não se desenvolve bem. Mas eu estou falando aqui hoje do homem, da figura masculina. E eu estou pregando essa mensagem porque o objetivo nosso é termos homens de verdade. Porque sem homem de verdade, nós não vamos ter pai. E se nós não tivermos pais, gente, a sociedade acabou. Sabe por que as mulheres estão morrendo, gente? As mulheres estão morrendo porque elas estão tendo que cabecear, bater pro gol, torcer na... Elas estão tendo que fazer o papel do homem, o papel da mulher, o papel de todo mundo. Precisamos ressuscitar a verdade sobre a figura masculina. E tudo começa com amor e aceitação dentro de casa. Em todas essas fases que eu vou falar aqui agora, eu quero te mostrar o exemplo através do rei Davi. Se você está com sua Bíblia aberta, eu sei que você não fechou. Olha aí comigo aí, um capítulo antes, capítulo 16, verso 11. 1 Samuel 16, 11 diz assim: então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Davi foi um menino amado. Ele foi tão amado que o pai dele, na hora que chegou a convocação para a guerra, falou: todos vão, o meu caçula não. Ele foi protegido. Quando o profeta foi chamado para poder orar, ele falou: não, o meu menino é meu. O mais novo geralmente é a rapa do tacho que fica para a família. Muitos homens que eu converso são feridos porque não têm a certeza do amor do pai e da mãe. E um homem, quando ele cresce sem a certeza do amor do pai e da mãe, geralmente ele tende a cair para a pornografia, que é a busca de uma mulher que diga para ele que ele é machão. Primeira fase da masculinidade é o filho amado. Se você ler os 10 primeiros capítulos de Provérbios, o texto toda hora é assim: filho meu, ouve a minha voz. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Filho meu, está falando com um homem. Eu me lembro que eu fui muito amado quando era menino. Geralmente essa fase é a primeira infância ali, 5, 7 anos de idade, 8. É aquela fase que você fala assim: eu sou querido mesmo. Olha o tanto que meu pai... É uma festinha que é feita para você no seu aniversário. É o pai virar e falar assim: eu não conheço ninguém igual a você. A mãe dizer: eu te amo. Mãe sempre faz isso, né? Mãe consegue ver beleza em tudo. Às vezes os filhos feio de morrer. O menino tem cara de joelho, mas a mãe fala: nossa, meu filho é lindo. O pai fala: que bom que você tem saúde, né?
que os pais são mais reais. Mas essa fase é fundamental. E sabe o que eu descobri? Agora aguenta essa aqui. O diabo tem tocado essa juventude na primeira infância. Todo mundo que eu converso, esse aqui que é o grande problema, gente. Para a igreja, 15 anos de idade é novinho. Para Satanás, 3 anos de idade é um velho. Todo jovem homossexual que eu converso, todo jovem que está querendo se matar, todo jovem que eu converso, cheio de lutas, cheio de problemas, eles falam comigo: ninguém sabe, mas eu fui tocado, abusado, discriminado, xingado ou abandonado na minha primeira infância. Você sabia que 60% da formação do ser humano acontece do 0 aos 5 anos de idade? Fez dos 5 primeiros anos de idade? Fez. Não fez, não tem mais jeito. Praticamente não tem mais jeito. Deus está dizendo para você nessa noite: você é meu filho amado. Muitos pais não disseram isso, mas eu vou limpar um pouquinho a barra do seu pai. Sabe por que ele não fez isso com você, homem? Ele não fez isso com você porque ele também não ouviu. Ele também foi crescido num mundo onde você fez mais do que a sua obrigação. Quem já ouviu essa frase? Fez mais do que a sua obrigação. Um pai, passei de ano, fez mais do que a obrigação. Muitas vezes, eu sou filho mais velho. Aí vieram minhas irmãs e eu ficava assim: não, mas eu sei que eu sou amado. Porque quando era só eu aqui dentro de casa, meu pai deixou claro o amor por mim, minha mãe deixou claro o amor por mim. Mas quem sabe você está um homem aqui hoje que não viveu essa fase, ou essa fase foi muito dura na sua vida. Primeira fase da jornada da masculinidade é o filho amado. Segunda fase é a fase do cowboy. Cowboy. É essa fase que nós acabamos de ver aqui agora. O que é a fase do cowboy? É mais ou menos ali dos 10, 8, até lá para os 18, 19. É aquela idade que o menino quer explodir alguma coisa. Todo menino quer explodir alguma coisa. Eu vejo pais tentando reprimir os meninos, mas os meninos são feitos para ser assim. Muitas vezes uma mãe sozinha criando o filho quer criar ele de forma delicada. Põe esse menino num jiu-jitsu, caramba! Você não tem que colocar esse menino. Menino gosta de trepar em árvore, pular, e entrar em lote vago, correr. Eu me lembro o dia mais feliz da minha infância de cowboy. Foi o dia que eu fui entrar em casa. Pela milésima vez minha mãe me parou e falou: não entra na sala, dá a volta por fora. Ah não, antes de você entrar, peraí. Minha mãe falou: para. E ela contou. Na minha perna direita tinha 11 machucados e na esquerda tinha 12. Isso é um homem, isso é uma alegria. Olha, isso aqui foi bicicleta, isso aqui foi o cachorro, isso aqui foi correndo atrás do meu colega, essa aqui foi guerra de mamona. Quem fez guerra de mamona aqui? Eu tenho uma marca aqui na minha canela. Eu tenho uma marca aqui. Adivinha o que é essa marca? Eu queria jogar futebol com meus amigos. Não tinha bola. Sabe o que nós fizemos? Nós fomos para uma quadra de cimento e eu fui para o gol. Eles acharam uma latinha de cerveja e eu fui pro gol. Os meninos chutaram a latinha do jeito que ela veio, ela encravou na minha perna aqui. Tac. Gente, se você falar em tirar esse negócio meu aqui, eu fico louco. Porque isso é um troféu de glória. Eu nunca vou esquecer o dia que o Davi caiu e machucou. O Davi estava na escola, machucou, caiu. Aí abriu o supercílio aqui, abriu a sobrancelha dele, machucou. Aí... ai pai, chorou e tal, estava orando, né? Minha mãe que falava isso, ela devia estar orando, né? Para ter machucado assim, você estava orando. Estava correndo, era um cowboy. Todo menino gosta de aventura, poxa. Menino tem que sujar, menino tem que jogar bola na chuva. Tem que deixar o menino ser menino. Mulheres, homem não pensa como vocês. Por favor, não tente nos entender, mas deixa a gente ser homem. Aí eu falei com o Davi, sabe o que eu falei para o Davi? Você está chorando agora. E foi da ponta. Ai. Falei, você ainda vai achar isso chique. Resultado, hoje ele fala comigo: pai, pessoal, olha aí, eles acham mó louco isso aqui na minha sobrancelha. É troféu.
Mulher, troféu para você é a sua Barbie dormindo lá no berço. Troféu nosso é as mãos sujas, é correr, é andar de bicicleta, é andar de skate. É a fase do cowboy. Não tenta matar isso na vida do menino, não. Deixa isso acontecer. Deixa ele brincar, deixa ele vestir de pirata. Eu vestia roupa de super-homem, de Homem-Aranha. Eu punha cueca por cima da calça. Cansei de jogar teia de areia, Guerra nas Estrelas. Eu fui tudo. Eu fui o Darth Vader, eu fui o Yoda, eu fui o Luke Skywalker, eu fui todo mundo. Eu me diverti. Ei, não, menino meu tem que ficar dentro de casa. Você está castrando o menino. Deixa o bicho cair, deixa ele se ralar. Ai, mãe, eu machuquei. Aí tem que ter a regra da minha mãe. Minha mãe era: se machucar na rua, eu machuco você aqui também. Aí eu engoli o choro. Eu chegava em casa: o que foi? Nada. A fase do cowboy é essa fase do rei Davi aqui. Essa fase aqui, gente. Davi saía na mão com leão. Eu fico imaginando as mães aqui de hoje. Ai, tem que desinfetar o Davizinho todinho. Desinfetar um caramba. O menino já é um perigo para os leões e para os ursos desde criança. Posso te contar uma coisa? Quando o filho não vive isso, ele começa a ver na TV e ele começa a ter inveja. Ele começa a falar assim: eu queria ter vivido isso aí, eu queria ter feito isso. Muitos filhos tiveram sua vida de cowboy interrompida pela morte de um dos pais. Aí é aquela história: agora minha mãe morreu, meu pai foi para o exterior com isso. Eu tinha 14 anos, mas eu não parei de sonhar e de ser um aventureiro e de brincar de dar tirinho. E eu era um menino, gente, um menino normal. Eu estou falando isso aqui, sabe por quê? 51% das certidões de nascimento no Brasil não consta o nome do pai. Não sei como é que essa criança nasceu, sabe? Por isso que hoje não é dia de todos os pais, não, é dia de alguns. Porque tem pai que fez, mas não cuidou. Mas nós queremos e cremos que nós vamos ter uma geração de homens de verdade que vai fazer e vai cuidar e vai gerar uma geração bendita do Senhor para transformar a masculinidade hoje para sempre. Eu lembro que eu fiz aula de karatê, eu fiz barquinho. Eu pedi à minha mãe: mãe, deixa eu dormir no quintal e fazer uma barraca e dormir no quintal. Dormir no quintal, só que aí de noite fazia frio, eu corria para dentro de casa. Cansei de chegar em casa, o doido da rua tinha corrido atrás de mim. Gente, aquilo era uma alegria. O doido tentou me pegar. Quem entende a cabeça de um menino aqui? Quem está entendendo melhor? Terceira fase da jornada da masculinidade é o guerreiro. Veja comigo aí 1 Samuel 17, verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. E hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, cortarei sua cabeça. E hoje eu darei seu cadáver e dos exércitos dos filisteus às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. É um guerreiro. Todo homem de verdade, gente, ele tem que ter três coisas. Ele tem que ter uma guerra para lutar, uma aventura para viver e uma donzela para ele salvar. Se você tirar essas 3 coisas que eu falei aqui agora, acabam todos os filmes de Hollywood, não tem mais nenhum. O problema é que ultimamente os filmes agora, sabe como é que estão? Os filmes agora estão emasculando os homens. Sabe o que é isso? O homem não é mais protagonista de nada. O guerreiro morreu. Caramba, eu fui criado no mundo do Rambo. Rambo! O filme começava, não tinha fala. Começava com o tiro e terminava com o tiro.
Rapapapapapá, quando não era ele, era o Schwarzenegger. Quem lembra aqui, pelo amor de Deus? Tem uma hora que começa a surgir um guerreiro dentro do menino, do cowboy. Interessante que eu contei para você que o Davizinho foi amado dentro da casa dele, quando ele era filho amado do Jessé. Depois ele lutou com o leão e com o urso, foi a vida dele de cowboy. Mas agora o Davi já é guerreiro. Sabe o que é isso? É quando você começa a sonhar, quando você começa a querer, a projetar coisas para a sua vida. Deixa o menino sonhar, deixa esse jovem querer. Homem que está me escutando aqui, quem sabe você foi castrado nessa fase do guerreiro. Quem sabe você olha para o seu passado e você fala, pô, não tem um Golias que eu matei. Não tem uma... Por isso que a igreja é tão importante, gente. A minha vida de guerreiro todinha, sabe aonde eu vivi? Dentro da igreja. Era virando noite na vigília, era indo para o evangelismo, era fazendo impactos evangelísticos. E aí eu via o guerreiro surgir para fora dentro de mim. Tem que haver um guerreiro dentro de cada homem. Gente, se o guerreiro não ressuscitar dentro de você em 2022, esquece, amor, você já morreu. 2022 nós temos Copa do Mundo. Olha que assunto sério. Porque brasileiro é assim, não estou nem aí. Não está nem aí? Na hora do vão ver, o povo está sentado assistindo Gana e Afeganistão. É assim que o brasileiro é. É o único momento que eu vejo o Brasil virar Estados Unidos, é na Copa do Mundo. É o único momento que eu vejo o brasileiro usar a bandeira e cantar o hino e pôr a mão, coisa que o americano faz de graça. Acabamos de chegar da América, você fica com raiva. O país é ultranacionalista. Eles não sabem nada. Eles não sabem nada de geografia, não sabem nada sobre o resto do mundo, porque eles se bastam. Esse ano tem Copa do Mundo, gente. Tem que surgir um guerreiro dentro de você. E esse ano tem eleição, a eleição mais importante da história do Brasil. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Se nós não formos guerreiros, nós vamos ver o nosso país cair na mão de gente maldita. Sabe quem tem que levantar? Homem! Homem que não tem medo de nada. Guerreiro! Fala assim, sem vergonha. Você afrontou o exército de Deus vivo. Nós vamos comer seu rim hoje. O guerreiro é aquele que começa a sonhar com a faculdade. Geralmente a fase do guerreiro vai dos 20 e pouco, até os 30 e pouco. Essa é a fase do guerreiro. É quando o cara fala assim, tem negócio de Uber não, vou tirar minha carteira. Deixa ele tomar pau, deixa ele tirar a carteira. Eu vou, me empresta seu carro aqui, pai. Mas eu tô indo comprar uma prestação, um pau velho. Um Fiat, um Maré Turbo. Tô comprando ele, 50 parcelas de R$20. Deixa ele ficar amigo do mecânico. Pai, tô indo. Onde é que você está indo, meu filho? Vai ter uma mobilização da marcha contra o aborto. E eu tô indo lá para a marcha. Vai. Eu fiz aqui na igreja, gente, uma marcha contra a pornografia no centro de Belo Horizonte. Os jovens foram comigo. Vocês precisam ver a confusão que deu. O tanto de jovens da igreja que eu tive que segurar no peito, que eles queriam sair na mão com o povo. Isso é o guerreiro falando. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Tem que ter um guerreiro. Sabe o que a internet está fazendo com os homens de hoje? Transformando ele em espectador. Deixa eu ficar vendo aqui o que os outros estão fazendo. Eu estava vendo futebol outro dia, aí apareceu lá o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, e o apelido dele é Vini Malvadeza. Aí eu falei, olha que nome legal pra gente, olha, Lucinho Malvadeza. Cai certinho. Homem, não seja do bem,
Seja homem, caramba! O mundo está precisando dos moleque liso, que entra para dentro da guerra e fala assim: eu não entrei nessa para ver no que vai dar. Eu entrei nessa aqui para mostrar a glória do meu Deus, e eu vou pagar o preço que tiver que pagar, eu vou trabalhar o tanto que tiver que trabalhar, eu vou me virar o tanto que eu tiver que me virar, e Deus vai ser glorificado na minha vida. Um homem tem que ser uma pessoa que entende que está em guerra. Se você não entender que nós estamos em guerra, você vai viver a sua vida toda errada. E isso vale para as mulheres também. Estamos em guerra, quem entende isso? Eu conversei isso esses últimos dias com a minha família, até a boca secar. O tanto que nós estamos em guerra. Guerra. E você só assume seu papel de guerreiro no dia que você entende que estamos em guerra. Você começa a sonhar, você começa a trabalhar, você começa a ter ideia, você quer fazer um mochilão na Europa, nos Estados Unidos, você quer ir para a floresta trabalhar com os índios, isso é o guerreiro. Quarta fase da jornada da hombridade é quando surge o amante. O amante, quero ler com você 2 Samuel 11. 2 Samuel 11, verso 2. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. E disseram: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. O amante é um homem que começa a se apaixonar por uma mulher para ter uma história com uma mulher? Sim. Sim. Deixa eu explicar uma coisa para as mulheres. Vocês nascem querendo um homem. Qual o objetivo da mulher? Casar. Por que novela termina com quatro casamentos no último episódio? Por causa que é a mulher que assiste. Homem não tem esse sonho, o homem não é assim. O homem chega uma hora na vida dele, depois de muito joelho ralado, depois de muito cotovelo caído, depois de muita corta cabelo, deixa crescer, faz samurai, vai, faz um monte de... Um dia ele fala assim: existe mulher. O que a gente faz com esse trem? Então, mulher, porque mulher, é a história que eu contei para vocês. Outro dia uma jovem de 19 anos me procurou: pastor, ora por mim, que eu estou vendo que eu não vou casar. Eu fechei o olho, segurei a mão dela, falei: Deus, estou aqui com essa anciã e eu te apresento a vida dela. Está muito difícil, Deus, 19 anos solteira, não tenho o que fazer. Eu orei mesmo. Quando eu acabei a oração, ela falou assim: ai, você brinca muito, pastor. Eu falei: brinca não, você está brincando comigo. Você não sabe a diferença entre sua mão esquerda e sua mão direita. Se respeite, menina. Está louca? 19 anos. Você vai casar, fica quieta. Um menino com 19 anos, gente. Você quer conquistar ele? Você precisa de 2 letras e um número. PS5. Mulher, você quer casar? Compra um PS e pendura no seu pescoço. Duvido que os homens não vão te dar atenção. Olha para mim, gente, nem mulher está certa, nem homem está certo. Nós simplesmente somos feitos de formas diferentes um do outro. Quem entende o que eu estou falando? O homem chega uma hora na vida que ele começa a se tornar um amante. Ele começa a ver o pôr do sol. Ele começa a fazer poesia, artes. Ele começa a preocupar com o amor. Por isso que geralmente o homem é mais velho que a mulher. Geralmente. Porque o amor desperta no homem mais velho na vida do que na mulher. A mulher já nasce programada. Ah, eu quero alguém, eu quero ter alguém. Deus falou lá no Éden com Eva: o seu desejo será para o seu marido. Deus não disse:
Adão, você vai viver um eterno desejo por ela. Mas Deus disse, Eva, você vai gravitar em torno do seu homem. Você vai pensar nele, falar nele, fazer comida para ele, tudo é ele. E o homem não, o homem quer conquistar o mundo, gente. O homem tem preguiça de ficar parado. Você quer matar um homem? Um homem falou comigo assim, eu vou falar as palavras dele, abre aspas. Eu prefiro virar viado do que ficar amarrado numa mulher 24 horas e ela me controlando. O que você fez, onde você foi, o que você comeu? Você casou com um homem, se ele joga futebol quinta-noite, ele vai continuar jogando futebol. Ai não, agora você casou, você não pode jogar. Ih, já foi. E ele ainda faz o gol e aponta para você. Faz assim, ó. Mulher, não anule a sua vida por causa de um homem. Continue tendo seus sonhos. Continue vivendo, porque os homens continuam vivendo. Uma mulher na vida de um homem é mais uma coisa legal, não é a coisa legal. A coisa legal na vida de um homem, sabe o que é? Cristo Jesus. Ele é a coisa legal. Mulher, ai que legal, top, entra aqui junto comigo aqui, fica aqui pertinho do futebol, PS5 está aqui quietinho, está tudo bem, vamos caminhando. Se vocês quiserem que eu minto aqui no altar, eu posso mentir também. Mas eu estou falando aqui do que é a jornada da masculinidade. E quem sabe o seu cérebro feminino está tendo dificuldade de processar isso, mas é assim que nós somos. O amor surge, mas ele surge mais tarde. O que mais? Quinta etapa da jornada da masculinidade é o rei. O rei. O rei. Veja comigo 2 Samuel capítulo 2, verso 4. 2 Samuel 2, 4. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi rei da tribo de Judá, informado de que os habitantes de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul. Davi foi amante. Davi se casou com várias mulheres. Estima-se que Davi tenha tido entre 23 a 40 filhos. Oficialmente casado com 6 mulheres. Mas ele teve um caso com Batseba, que se tornou também sua mulher, inclusive mãe do sucessor do trono, que foi Salomão. Mas Davi progrediu, ele não foi só um amante. Davi tinha o seu lado suave também. Todo homem também tem um lado suave. O mesmo Davi que matava gigantes, compunha os salmos. O mesmo Davi que falava, eu vou passar o cerol nesse povo todo. Davi lutou muitas batalhas, tem um capítulo, 1 Reis, só sobre as batalhas de Davi, quantos povos ele lutou. Mas Davi, a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. E aí? Gente, faz o cálculo comigo. Se Davi era um guerreiro, e ele é um homem segundo o coração de Deus, nosso Deus é um guerreiro. Deus achou alguma coisa em Davi que já existia dentro dele próprio. O texto diz, achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi é um exemplo na Bíblia muito forte, inclusive do que não fazer. Porque quando ele foi amante, ele inclusive quis dar esse amor para quem não podia, e se feriu e machucou muita gente com isso. Hoje, enquanto eu rolava pelo Instagram, eu achei o seguinte, muitas homenagens pedidas dos pais, aí eu achei uma homenagem assim, feliz, parabéns pelo seu dia, vou comprar cigarro e volto daqui a pouco. É a frase que muitos filhos ouviram dos pais, vou ali rapidinho comprar um cigarro, comprar alguma coisa, e nunca mais voltaram. Deus está dizendo para mim e para você hoje, que nós precisamos viver essas fases, mas nós temos que tomar cuidado. Porque Deus sonha que cada homem se torne um rei. Deus sonha que cada homem se torne um rei. Sabe quem é a mulher sábia? É a mulher que vai ajudar o seu homem a chegar nessa posição de rei. Sabe o que é rei? Não é reinar. É estar fazendo alguma coisa relevante. Quem sabe ser um atleta, quem sabe ter a sua empresa,
quem sabe, formar na faculdade e começar a exercer sua profissão. Isso é ser rei. Interessante que Davi primeiro reinou numa cidade pequena chamada Hebrom. Ele reinou em Hebrom 7 anos, para depois ele reinar sobre todo Israel. Homem que está me ouvindo aqui, Deus quer que você reine sobre alguma coisa. Deus te colocou na terra para reinar, vaso. Homem, está na hora da gente entender que a vida, porque nós estamos muito pacatos, muito parados. As mulheres estão empreendendo. Eu fiz uma conversa aqui com os jovens da nossa igreja. Nenhuma menina de 25 anos de idade tem menos dinheiro do que um cara de 25. As mulheres estão ficando com mais dinheiro, as mulheres estão alcançando a independência financeira primeiro, as mulheres estão reinando e os homens estão assistindo. Não, estou novo, estou com 35 anos, estou novo. 35 anos de idade? Que hora você vai começar a reinar? Que hora você vai começar a comandar alguma coisa? Quem sabe uma célula aqui da igreja, quem sabe um departamento. Quem sabe você vai ter gente, que você vai ter um pequeno grupo, que você vai ter uma voz de comando sobre eles. Deus quer que eu e você reinemos. Davi reinou. Agora, sabe que dia que ele foi ungido rei? Mais de 20 anos antes dele reinar. Escuta isso aqui que eu estou falando com você. Por que eu estou falando de jornada da masculinidade? Porque Deus unge um menino rei, mas ele só se torna rei de fato quando ele vai passando pelas fases da vida e ele vai cumprindo os propósitos de Deus e vai glorificando o coração do Pai. Quem entende isso? Davi foi ungido rei por Samuel. Samuel morreu e a vida de Davi, gente, entrou buraco abaixo. Que veio Golias, veio o Saul perseguindo ele. Davi ficou morando no deserto. Sabe quem foi auxiliar de Davi? 400 vagabundos bêbados. Gente ferrada. Esses 400, Davi treinou e transformou eles na tropa de elite deles, os caras que depois comandaram Israel. Deus quer que você reine em alguma coisa, faça alguma coisa de proeminência. Homem, comece a orar e falar com Deus. Deus, em onde o Senhor quer que eu exerça o dom? Porque para Adão a gente sabia onde era. Deus colocou ele no jardim e falou: está aqui o seu reinado. Tanto era o reinado dele, que Deus falou: ó, eu criei os bichos, mas eu não vou dar o nome. Como você comanda aqui embaixo, eu vou ficar aqui. Imagina a cena, gente. Deus com um tablet, Adão, os bichos na fila, e Deus falando: Adão, você é que manda, você é o rei da bagaça aqui, dá o nome para os bichos. Eu imagino os homens de hoje: ah, Senhor, quem sou eu? Ai, eu não tenho menor. E Jesus assim: fala logo antes que eu perca a paciência e uma galáxia exploda. Aí imagina, eu vi na vaca, Adão olhava, vaca. Deus anotava, vaca. Tirava uma selfie da vaca, escrevia embaixo, vaca. Adão era inteligente. Você já viu que macaco tem cara de macaco? Macaco não parece égua. Porque eu tenho comigo que Adão era um super homem. Além de não morrer, ele tinha um super cérebro. Eu preguei aqui ontem sobre neuroplasticidade, neuromudança cerebral. Você sabia que os cientistas dizem que nós só usamos 15% do nosso cérebro? Homem, começa a pedir para Deus para usar a sua cabeça para outra coisa, a não ser perder cabelo. Porque se tem uma coisa que nós somos bons é ficar careca. Ei, em que Deus quer que você reine, hein? Isso faz parte da jornada da vida de um homem. Ai, pastor, então, eu estou ansioso. Calma, vai vivendo cada fase, você vai chegar lá. Davi reinou. Mas aí vem a última fase da jornada, que é o sábio. Olha comigo, 1 Reis, capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2, e verso 1. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão.
Deus quer que todo homem se torne um sábio. Sabe o que é um sábio? É um cara que ele foi um filho amado, entendeu que não precisava viver mendigando amor. Aí ele viveu as aventuras do cowboy, lutou as guerras do guerreiro, amou a vida, amou o mundo, amou uma mulher, dominou alguma coisa, fez alguma coisa, reinou em algum lugar que Deus queria, e agora a vida dele é treinar a próxima geração. Deus quer que eu e você nos tornemos essa pessoa. Você sabe quem eu vejo que é essa pessoa hoje? É o nosso pastor. Gente, vocês tinham que estar aqui quarta-feira, segunda-feira à noite. O pastor André sentou aqui e o pastor Márcio sentou aqui. E o pastor André falou: pastor Márcio, conta pra gente como é que foi o início da sua história. Gente, as coisas que o pastor contou aqui, alguém viu? Alguém sabe o que eu estou falando aqui? Foi chocante. As coisas que o pastor Márcio contou, por isso que aqui em Lagoinha nós temos a cultura de chamá-lo de pastor, porque ele literalmente estava dando sabedoria para os seus filhos. O meu pai tem 79 anos de idade. Meu pai já escreveu mais de 100 textos para o site, para o portal da nossa igreja, que é o lagoinha.com. Os textos do meu pai são ensinamentos que só um homem que se tornou um sábio pode dar para um filho. A minha pergunta é: será que eu e você, homem que estamos aqui hoje, algum dia vamos chegar nesse lugar? Ou nós vamos envelhecer, chegar na terceira idade, depois dos 65, 70, 80, e os nossos filhos e netos vão falar assim: só estamos esperando essa mochiba morrer, porque tudo que não queremos é ser isso que esse homem foi. Com toda a história ruim que houve na vida de Davi, Davi instruiu seu filho Salomão. Agora deixa eu fazer uma pergunta: quem foi Salomão, gente? O homem mais sábio do mundo. Ele decolou do ombro de quem? Do pai dele. A Bíblia diz que o império de Israel atingiu o seu apogeu, o seu auge, nos dias de Salomão. Mas por quê? Porque teve um pai que se tornou um sábio para instruir o filho e fazer dele o homem que ele se tornou. Com todo respeito às mamães que estão aqui, mas agora eu vou falar aqui com propriedade. A figura do pai, ela tem mais poder de mudança na vida da menina e do menino, na questão ética, moral, espiritual, do que a mãe. A mãe é muito importante no cuidado, na gestão, na logística, mas o pai, eu estou lembrando do seu pai, Pati. O pai da Patrícia, gente, tem 95 anos de idade, seu Oswaldo. Ele está com Alzheimer, não lembra de nada. Nada. Mas ele está lá dentro de casa. Hoje, sabe o que os filhos fizeram? Vestiram ele com a roupinha, uma calça passada assim, colocaram ele sentadinho, dão papinha para ele, água ele bebe na seringa. Mas só a frase, papai está dentro de casa, já muda tudo. Eu quero envelhecer para ser uma pessoa assim. Eu quero envelhecer para eu não quero, estou deixando um lote para cada filho. É porque eu dei um apartamento para o Davi, eu dei um apartamento para mim. Gente, esses meninos têm braço, têm perna, vai trabalhar, vai se virar. Eu e você como pai temos que deixar uma herança moral, uma herança global, uma herança espiritual para os nossos filhos. Quando os nossos filhos daqui a 20, 30 anos forem enfrentar a vida, meu sonho é que meus filhos parem e falem assim: como que o papai fez mesmo? Vamos fazer igual. Eu quero que meus netos peguem meus vídeos, eu pregando aqui nessa noite, quem sabe daqui a 30, 40 anos, um neto meu vendo lá, vai nascer o João Batista, ele vendo essa pregação falando: não, então é filho amado, cowboy, guerreiro, amante, rei, sábio.
É assim que... Ou você vai deixar herança, ou você vai deixar legado. A história sua, homem, é o bem mais precioso que você tem. Então eu quero encerrar fazendo algumas perguntas. 3. Primeiro, você tem passado de fase? Tem avançado? Eu já contei isso aqui. A pesquisa recente provou que o homem brasileiro só atinge a idade mental de um adulto aos 44 anos de idade. Até os 44 anos de idade, sabe o que o homem brasileiro é? Um cowboy. É hora da gente avançar nessa noite. Quem entende, homens? É hora de avançar. Deus está querendo que você reine. Eu estou liberando a palavra que Deus quer que você reine. E esse ano, nesse segundo semestre, Ele quer dar para você, homem, prosperidade, um lugar de comando, uma voz de graça, de comando em algum lugar. Deus quer que você reine, que você seja um exemplo. E Ele quer transformar você num sábio, num homem que vai instruir a próxima geração. Segunda pergunta: você foi ferido ou paralisado em alguma dessas fases? Quando eu estava no meio da minha vida de cowboy, minha mãe morreu. Sabe o que aconteceu comigo? Eu fiquei 10, 15 anos, até os 25, eu não vivi mais essa vida de cowboy, eu não vivi o guerreiro, eu tive que amadurecer muito rápido. Hoje, direto, pessoas chegam perto de mim e falam assim: Lucinho, você parece ter 15, 20 anos menos do que você tem. Esse ano, daqui a 2 meses, eu faço 51 anos. Mas, eu tenho falado com Deus: Deus, eu quero reinar e eu quero ser um sábio. No meu quarto de oração, eu tenho a foto de um sábio. Sabe quem está lá no meu quarto de oração? A foto do Billy Graham, velhinho, de cabelo branco. E quantas vezes eu chorei e orei e falei: Deus, algum dia eu vou virar alguma coisa parecida com um homem desse. Não me deixa eu virar um velho, fazendo cocô na fralda, dando trabalho para a família, e só reclamando: ai, ninguém me visita, ai, eu estou cansado, ai, a vida é um tédio. Não, eu quero me tornar um instrutor de crianças, eu quero viver o sonho que Deus tem, de eu alcançar, chegar a ser o Lucinho que Deus sonhou que eu sempre fosse. E você é a mesma coisa. Quem quer ser o homem que sonhou, que Deus sonhou que você fosse aqui? Quem quer ser esse homem? Ai, pastor, estou me sentindo excluída nessa pregação. Não, mulher, nós temos que aproveitar um dia desse aqui para a gente lavar um pouco de roupa suja e falar uns trem. Vocês já recebem tudo para vocês. Congresso de mulher é entupido. Vem a Ana Paula, vem todo mundo. Congresso de homem, nem os homens vêm. Os nossos queridos diáconos já podem pegar os elementos da ceia, que hoje nós temos ceia do Senhor. Terceiro, você sonha em um dia ser um sábio? Olha o que eu vou terminar falando aqui, preste muita atenção. Eu já vi muito homem hétero, homofóbico. Já vi muito homem dizer: fulano é viado, fulano é gay, fulano vale nada, fulano é... Mas você sabia que é possível viver uma homossexualidade não sexual? Sabe que dia você se torna um homossexual? Quando você para de agir conforme o propósito que Deus tem para você. Ah não, pastor, eu vejo uma mulher, eu fico excitado. Isso não faz de você um homem. O que faz de você um homem é você falar: eu quero entrar dentro do propósito que Deus tem para mim. Pais que estão aqui que têm filho menino, mães que estão aqui com filho menino, aprenda isso aqui: a masculinidade, ela só é passada de homem para homem. Se você está criando seu filho sozinha, mulher,
coloque homens na vida desse menino, homens que possam representar essa figura. O líder do departamento infantil, um pastor, coloque ele numa aula de natação, alguma coisa. Ele precisa de homens do lado dele. Interessante que quando Jesus foi mudar o mundo, sabe o que ele fez? Andou 3 anos com 12 homens. A masculinidade, o maior homem que já pisou nessa terra foi Jesus. E eu usei Davi como exemplo aqui hoje, mas ele é o homem dos homens. Tanto é que se você morresse aqui agora e fosse para o céu, sabe o que você ia ver sentado no trono do céu lá agora? Um Deus 100% Deus e um homem 100% homem. Se for homem, fosse errado. Ele não era homem, só que ele é um homem totalmente restaurado, e é esse homem totalmente restaurado que Deus quer que eu e você sejamos. Eu quero ser pai para o Davi, pai para a Emily, pai para os meus netos, avô. Eu quero cuidar dessa geração, mas eu quero fazer dentro do propósito de Deus. E Deus está dizendo nessa noite para alguns que já estão mais velhos: ei, sai da vida de cowboy aí, vamos reinar, vamos ser sábio. Você sonha em ser um dia um sábio? Sabe o que Paulo disse, Timóteo? Timóteo, o que eu te ensinei, chama outros homens e ensina eles também, para eles também ensinarem outros. Isso é o sábio. O sábio, ele está o tempo todo pensando: como eu faço para colocar o coração de Jesus pulsando dentro do peito dessa geração? Como é que eu faço para eu morrer e deixar o máximo de Deus nessa terra? Olha o que o salmista Davi dizia: eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Davi estava falando já como um homem mais velho. Davi dizia: Deus, agora que estou velho de cabelos brancos, que as minhas forças se foram, me ajude, porque eu quero falar à próxima geração dos teus louvores e do teu poder. Davi entendia que tinha que ser um sábio. Homem, caminha. Homem, segue adiante. Ai, pastor, eu sou solteiro, não tenho filho. Vai ter. Ah, mas eu não tenho nem a namorada. Vai ter. Ah, mas eu sou meio feio. É dos feios que dá melhor marido. Se você fosse muito bonito, a gente ia ficar meio preocupado. Mulher, não precisa que você concorde com tudo que eu falei aqui nessa noite não, mas por favor, se tem um homem, um menino na sua vida, deixa esse menino ser menino, deixa ele ser homem. Ajude ele a viver o propósito de Deus como homem. Deixa ele ser filho amado, deixa ele ser cowboy, guerreiro, deixa ele ser amante, deixa ele ser rei. E ajude-o a um dia virar um sábio. Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego cada vida que está aqui. Eu precisava tanto ter ouvido essa pregação, Deus, anos atrás. Como eu fui infantil em tantos momentos. Como eu paralisei em tantos momentos. Olha os homens que estão aqui hoje paralisados. Nunca receberam um abraço, um elogio, um eu te amo do Pai. Mas hoje eles têm que dar isso para o filho. Ajuda, Jesus.